Meus queridos irmãos e irmãs, reunidos pela graça de Deus e o apelo de Maria, nesta manhã tão bela, aqui no Convento da Penha, para juntos celebrarmos a Eucaristia. Mais uma vez, nós queremos acolher os de perto, os de longe, aqueles que estão em romaria ao Convento da Penha, para juntos celebrarmos a Eucaristia nesta manhã. Quando o Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos desafia a um exercício que todos os dias nós somos ali confrontados, que é a dimensão, que é o exercício, a virtude do perdão. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus diz: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro tenta pôr um limite ao perdão, até 7 vezes. Mas Jesus desafia Pedro a perdoar sempre. Por isso diz: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como é importante na vida aprender a perdoar, dar e receber o perdão. É uma atitude de ida e de volta. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós carregamos dores e sofrimentos ao longo da vida, porque somos incapazes de perdoar. E muitas pessoas acabam sofrendo no próprio corpo, somatizando a incapacidade de dar e de receber o perdão. Quando você guarda uma mágoa, um rancor, um ódio, um sentimento ruim no coração, a pessoa mais prejudicada é você. Você acaba muitas vezes adoentando, porque é incapaz de se libertar deste peso que habita o seu coração. Como é duro a gente viver anos e anos carregando um sofrimento que nós não conseguimos nos libertar. E às vezes nos falta a iniciativa, de forma humilde, dar o perdão ou receber o perdão. Isso acontece sobretudo lá dentro de casa. Dentro de casa. Nós sabemos disso. Quantos irmãos acabam brigando entre si? Às vezes, filhos em relação aos pais, casais que também brigam, parentes entre si. Às vezes, brigas bobas. Uma palavra que você disse, né? Uma palavra que você disse, uma palavra mal colocada, em um tempo, às vezes, de muita briga, e vocês sabem disso, ainda até o ano passado, como se brigava entre nós por política, né? A gente atende as confissões aqui no Convento da Penha, a gente não conta os pecadores, mas conta aquilo que a gente ouve. Como tem pessoas, né, que brigam ou que brigaram em relação à política, de apoiar este ou aquele candidato, né, e que carregam até hoje esta mágoa no coração, por uma palavra que você disse de forma agressiva a alguém da sua família. Isso é dolorido. Às vezes briga por disputa de uma pequena herança, eu sempre brinco, digo assim, às vezes nós brigamos
por uma colher de pau, por uma panela que alguém ficou na herança, que eu não fiquei com aquela colher, o outro ganhou a panela, e a gente fica brigando por coisas simples. Nós que sofremos, nós que carregamos essa dor. E Jesus hoje nos desafia a perdoar. Por que a palavra desafio? Porque o perdão, meus irmãos e irmãs, é uma virtude que precisa ser conquistada. Ninguém nasce perdoando. Você precisa aprender a perdoar. E é isso que você ensina aos seus filhos desde pequeno. Quando ele faz alguma coisa errada, o que a gente diz para ele? Vai perdoar, pedir desculpas ao seu amiguinho, ao seu irmão. Então nós aprendemos desde pequenos a nos exercitar no perdão. O perdão, portanto, é uma virtude que precisa ser conquistada a cada dia. E Jesus hoje nos conta uma parábola para falar do perdão. Vocês lembram que ele dizia que um empregado devia ao patrão uma enorme fortuna e ele não sabia como pagar. E ele vai junto ao seu patrão, suplica e diz: olha, perdoa a minha dívida, porque eu não tenho como te pagar. E o patrão teve misericórdia e perdoou ao seu empregado. Este empregado saiu e encontrou no caminho um amigo que lhe devia apenas algumas moedas. Da mesma forma, como ele pediu perdão, ou ele suplicou para que fosse perdoada a dívida, o amigo também pediu que ele tivesse compaixão. E ele não teve, e castigou, puniu o seu amigo. Da mesma forma, nós, meus irmãos e irmãs, devemos nos colocar nesta parábola. Quem é o patrão que perdoa toda a dívida, senão Deus, Jesus, que é capaz de nos perdoar sempre e de forma infinita. Ele nos perdoa sempre. Mas nós, ao longo do caminho, encontramos irmãos e irmãs que também suplicam o perdão para nós. Se eu recebo o perdão de Deus, por que não dar este perdão a quem suplica ao longo do caminho? Então, dar e receber, ou receber e dar o perdão. Se você se sente amado por Deus, porque Deus nos perdoa infinitamente, este mesmo perdão deve ser dado a quem caminha ao meu lado. Nós estamos aqui no Santuário da Penha, e nós conhecemos o Santuário da Penha como o Santuário do Perdão e da Graça. Santuário do Perdão e da Graça. Ninguém deveria descer desta montanha, sobretudo no dia de hoje, desta montanha sagrada, ouvindo o Evangelho, quando Jesus nos faz um apelo a perdoar sempre. Ninguém deveria descer daqui com o coração cheio de mágoa. Pelo contrário, se você fez alguma coisa errada, se você está de mal com alguém, assuma este compromisso de, aqui neste lugar, deixar toda a raiva, todo o rancor, toda a dor e descer desta montanha e dar o perdão a quem você machucou, a quem você magoou. Mas alguém poderia dizer: Frei, eu não consigo. Comece hoje, pouco a pouco, passo a passo, como nos lembra São Francisco de Assis. Faça um pequeno exercício hoje, amanhã, uma pequena atitude, para que esse perdão de fato possa
acontecer. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, para que nós possamos juntos crescer na dimensão de perdoar, e perdoar sempre, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Assim seja. Amém.